Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto, estou passando aqui rapidinho para a gente bater um papinho a pôr. Papo a pô? Papo a pôr? Papo a pô? 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 Esse mês é o mês das crianças e por isso os 2 papinhos de outubro vão homenagear um escritor brasileiro que tinha uma enorme criança dentro de si. Quer saber quem é? Fica aqui comigo! Foi em Minas Gerais, precisamente em Belo Horizonte, que o coração do bebezinho Fernando Sabino começou a dar as primeiras batidinhas. Uma batida que logo, quando ele ainda era menino, começou a ritmar-se com o som e o significado das palavras. Mas ele não guardou para si essa magia, não, tanto que se transformou num grande cronista, contista e romancista brasileiro. Durante 7 décadas, fez questão de compartilhar com a gente tudo que ele sentia e pensava, escrevendo diariamente. Segundo ele, escrevia com a intenção de se conhecer. Pois é, começou cedo nessa busca de si mesmo. Ele nasceu em 12 de outubro, Dia da Criança, em 1923. Aprendeu a ler em casa, com a mãe, e aos 7 anos ingressou no então chamado curso primário. Tornou-se um leitor compulsivo e mais de uma vez chegou em casa com um galo na testa por andar lendo e dar de cara com um poste. Também foi lá na infância que ele se apaixonou pela música. Tanto que, quando adulto, chegou a ser baterista amador numa banda de jazz que ele mesmo criou. Mas não pense que ele foi aquele menino recluso, taciturno. Nada disso. Fernando Sabino era puro movimento. Dos 11 aos 14 anos foi escoteiro, atividade que, segundo ele, o ensinou a ser só. Com 12 anos incompletos, foi locutor de um programa de rádio infantil de Belo Horizonte, o Burilândia. Com 15, no ginásio, funda com os colegas o jornalzinho A Inúbia. Era um aluno desatento, levado e irrequieto, e ainda assim ganhou a medalha de ouro como o primeiro aluno da turma. Pensa isso, não era sabido? Nesse período, já começa a escrever regularmente para as revistas Alterosas e Belo Horizonte. Participa de concursos de crônicas e contos, sendo premiado em muitos deles. Com 16 anos, bate vários recordes como nadador e ganha medalhas em campeonatos para além das Minas Gerais, como nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Aos 17 anos, aprende taquigrafia para escrever mais depressa. Começa a ler com grande obstinação os clássicos portugueses e, aos 17 anos, estava decidido, ia ser gramático. Ou seja, a partir daí, a vida dele vai de vento em popa como escritor e como essa pessoa que adora se mover. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 1946, ou seja, com 23 aninhos. Depois disso, morou em Nova York, Londres e viajou muito, pois entre o final dos anos 60 e início dos 70, foi correspondente de veículos de comunicação brasileiros, produzindo reportagens sobre os países como Alemanha, Portugal, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos e Argentina. Mas o que ele nunca deixou mesmo de ser foi um mineirinho. Como todo bom mineiro,
ele adorava contar causos, até quando escrevia. Segundo seu filho, ele queria que o leitor não percebesse que estava lendo. Tão orgânico desejava que fosse o processo. E conseguia, viu? Você não lê, Fernando Sabino, você vê a cena. Essa paixão pelas histórias e pelas letras foi por ele alimentada por toda a sua vida. Mas é justo dizer que ele não foi apenas um bom mineirinho, contador de causas. Foi um bom menino e depois um bom homem. E parece que aprendeu isso lá na infância já. Basta ler o que ele escreveu no livro O Menino no Espelho. Ele diz: o homem disse que tinha que ir embora. Antes, queria me ensinar uma coisa muito importante. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto de sua vida? Quero, respondi. O segredo se resumia em 3 palavras que ele pronunciou com intensidade, mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Na hora achei esse segredo meu sem graça. Só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes deixei de cumprir, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino. E certamente foi pensando em nós, seus leitores, que ele tanto brincou com as letras, nos presenteando com numerosos risos, travessuras e doçuras. E é uma crônica sobre a infância que eu trago hoje, para homenagear não somente o seu autor, Fernando Sabino, mas também a todos os pais e mães e a todas as crianças que tiveram que dividir, em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, o mesmo espaço para trabalhar e brincar, pelo bem de todos e sem direito à fuga. E é com as palavras de Sabino que eu encerro esse papinho. No próximo, que é dia 28, só dá ele outra vez. E não esquece que na próxima quarta, 21, vai para a rede o nosso 3º Papapô. Beijinho e até lá. Não foge não, que ainda tem a crônica. A fuga, Fernando Sabino. Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então, pare de empurrar a cadeira. Eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às palavras no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era a sua bagagem, um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave. Onde diabo meter a chave da despensa? A mãe mais tarde irá dizer. Metade de uma tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado num barbante. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta.
Correu até o portão. Viu um menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa, arrastada no chão, ia deixando pelo caminho alguns de seus pertences. O botão, o pedaço de biscoito e saíra de casa prevenido, uma moeda de 1 cruzeiro. Chamou, mas ele apertou o passinho, abriu a correr em direção à avenida, como disposto a atirar-se diante da lotação que se aproximava. Meu filho, cuidado! A lotação deu uma freada brusca, uma guinada para a esquerda, os pneus cantaram no asfalto. O menino, assustado, arrepiou a carreira. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço como a um animalzinho. Que susto você me passou, meu filho! E apertava-o contra o peito, fora de si. Deixa eu descer, papai, você está me machucando. E resoluto, o pai pensava agora se não seria o caso de lhe dar umas palmadas. Machucando, é? Fazer uma coisa dessas com seu pai? Me larga, eu quero ir embora. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a da despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. O Papapô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Natália Araújo e Hannah Neri. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. As trilhas ouvidas neste episódio são da biblioteca de áudio do YouTube. Os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papo-apô. 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 Papo, yes.